Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Alegria estarmos reunidos nessa manhã para juntos podermos compartilhar da palavra do Senhor Jesus. Eu te convido a abrir a sua revista na lição de número 10, página 60. Lição número 10 está na página 60. 2023, ano de mordomia. Ano de mordomia. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui nessa manhã. E todos os domingos nós temos acompanhado aqui lições importantes que nos preparam para enfrentar mais um ano na presença do Senhor. Não é isso? O intuito dessa revista é exatamente preparar o nosso coração para tudo aquilo que vamos enfrentar em 2023. Nós não sabemos como vai ser, mas nós já sabemos como nos posicionar, né? Nós já sabemos como devemos nos posicionar neste ano de 2023. Então, essas lições são importantíssimas, porque elas nos dão um norte, nos dão uma orientação, quanto à vida material e também, principalmente, claro, quanto à vida espiritual. A lição de número 10, na página 60, temos o textuário, diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Outra tradução diz relaxadamente. Maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias capítulo 48, versículo 10. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, do 14 ao 30. É um texto bastante conhecido, é a parábola dos talentos, e nós vamos ler nessa manhã. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Eu vou ler os versículos pares, eu queria que vocês lessem os versículos ímpares, mesmo assentados aí, do modo como os irmãos estão. Tá certo? Vamos ler juntos? Página 61. É Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Do 14 até o versículo 30. Amém? Então vamos começar. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Versículo 15. O que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10.
E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, então, como falamos nessa manhã, o tema é mordomia. E o que significa essa palavra? O que é mordomia? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Quando você abre a sua revista aí na página 62, ela já começa trazendo exatamente o conceito do que é mordomia, né? Então, a palavra mordomia, ela é o cargo ou o efeito do exercício praticado pelo mordomo. A gente, quando pensa no mordomo, né, a gente pensa logo naqueles filmes, né, onde você tem aquele camarada, né, normalmente sisudo, vestido num fraque gigante, não é isso? Que anda verificando se tem poeira na casa, né, passando o dedo assim, dando ordem para um, dando ordem para o outro. É mais ou menos isso. O mordomo é aquele que é responsável pelos bens do seu senhor. O exercício da mordomia é exatamente o exercício de cuidar daquilo que não é seu, daquilo que não lhe pertence. Então, o mordomo, ele é um administrador, ele é alguém que tem a função de zelar, de cuidar dos bens do seu patrão, do seu senhor. Está certo? Então, essa é a função do mordomo, esse é o exercício da mordomia. Entendeu? O mordomo, ele é esse empregado, essa pessoa que está na casa, empregado também como os outros, os demais empregados da casa, só que ele é colocado numa posição de destaque em relação aos outros empregados, porque a ele compete o cuidado, a ele compete o zelo pelos bens, por tudo aquilo que pertence ao seu senhor. Normalmente o senhor, quando tem um mordomo que lhe é fiel, que lhe é responsável, ele deixa tudo a cuidado do mordomo. Ele é que vai cuidar de tudo. Ele não tem preocupação com nada. Entendeu? Porque o mordomo que está cuidando das coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele administra bem os bens do seu senhor. Então, o exercício da mordomia é exatamente isso. É esse cuidado dos bens de alguém. E o destaque aqui é exatamente para o fato de cuidar de algo que não é seu. Cuidar de algo que não te pertence. Cuidar de algo que pertence a outro. O texto que nós lemos, na introdução, fala exatamente disso, de alguém que se ausentou e pegou os seus bens e distribuiu entre os seus servos. E essa distribuição foi feita proporcionalmente à capacidade que cada um tinha de cuidar destes bens. A uns ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Para que eles pudessem trabalhar esses talentos. Ocorre que aquele que ganhou 5, com toda a sua capacidade, esforço, dedicação, conseguiu multiplicar os talentos do seu senhor. Da mesma forma o que ganhou 2. Porém, o que ganhou 1 talento, se viu desesperado diante daquela situação, não sabendo o que fazer, enterrou o talento que o seu senhor havia lhe dado. Só que tem um momento da prestação de contas. Chega um momento em que o senhor daquele servo volta e vai acertar as contas com eles, e os chama exatamente para que digam o que fizeram com sua riqueza, com seus bens, com aquilo que fora colocado à sua disposição, ao seu cuidado. E o servo que granjeou 5 talentos, que ganhou 5 talentos, trouxe mais 5, e apresentou ao seu senhor. O que ganhou 2, trouxe mais 2. E eles ouviram do senhor: servo bom, fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu senhor. Veja que aqui o importante não é a quantidade, mas é a fidelidade com que trabalharam os talentos. O que ganhou 10, o que multiplicou 5 e transformou em 10, ouviu a mesma coisa do que ganhou 2 e multiplicou e entregou 4. A fidelidade no serviço, no cuidado dos bens daquele senhor, é que era importante naquele momento. Agora, o que recebera 1 talento, esse ouviu do seu senhor palavras duras e sofreu um castigo terrível. O seu senhor olha para ele e fala: por que você não deixou com os banqueiros? Você podia ter deixado com os banqueiros. Assim, quando eu voltasse, eu receberia pelo menos os juros. Então, a mordomia é isso, é você cuidar daquilo que não lhe pertence. E quando nós olhamos para a vida espiritual, irmãos,
O nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus conosco, é um relacionamento assim. Ele Senhor e nós mordomos. Ele dono de tudo e nós apenas cuidando e administrando aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Abra Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz aí. Gênesis capítulo 2, versículo 8 em diante. Diz assim: Ora, o Senhor Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para o lado leste, e ali colocou o ser humano que formou. Versículo 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia o rio, que regava todo o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro era Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro, e o ouro daquela terra é de uma pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion, e o terceiro flui pelo lado leste da Assíria, conhecido como Rio Tigre, e o quarto e grande rio Eufrates. Assim, o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Veja que desde o início foi assim. Deus pegou tudo que ele tinha criado, tudo que ele tinha feito, e entregou na mão do homem, para que o homem pudesse cuidar, para que o homem pudesse zelar, para que o homem pudesse exercer a mordomia sobre aquilo que Deus estava colocando à sua disposição. Deus tinha o melhor ali no jardim do Éden. E Ele coloca à disposição de Adão e diz: é para você cuidar, é para você zelar, você é o mordomo de tudo isso. E conosco não é diferente, irmãos. O Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono de tudo. O salmista, no Salmo 24, versículo 1, ele diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Outra tradução diz: e tudo o que nela há, tudo pertence a Deus. Ele diz: o mundo e os que nele habitam. Então, a terra é do Senhor, tudo que existe na terra é do Senhor, o mundo é do Senhor, e as pessoas que habitam no mundo, elas também pertencem ao Senhor. Tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. Ele é o dono de tudo, Ele é Senhor de tudo. Exatamente assim também pensava Davi. Quando você abre lá em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. É uma oração de Davi. Ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória e a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de Ti, Tu dominas sobre todas as coisas, em Tuas mãos residem toda a força e poder. Na Tua destra a dignidade, consolo, encorajamento, que todo ser humano carece. Agora, portanto, nosso Deus, rendemos-Te graça e louvamos o Teu glorioso nome, ó Senhor. Entretanto, quem sou eu e quem é o seu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de Ti e nós tão somente entregamos a Ti do que é Teu. Esse é o reconhecimento de Davi. E é assim que nós temos que olhar para tudo quanto eu e você temos. Tudo que eu tenho, tudo que você tem é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Esse é o raciocínio que temos que ter. Quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para dentro do meu lar, eu vejo minha esposa, ela pertence ao Senhor. Quando eu olho e vejo os meus filhos, eles pertencem ao Senhor.
Quando eu olho e vejo os bens que estão ali, eles pertencem ao Senhor. Olho para o meu trabalho, pertence ao Senhor. Quando eu olho para a minha vida, ela pertence ao Senhor. Nem a minha vida é minha. Eu não sou dono nem do meu nariz. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. E o Senhor, que é dono de todas as coisas, Ele me deu a responsabilidade de cuidar destas coisas. De exercer a mordomia, o zelo, o cuidado com todas essas coisas. E um dia Ele vai voltar. E Ele vai cobrar de mim como eu cuidei dessas coisas. Como eu administrei isso. Como eu exerci a mordomia sobre isso. Como eu cuidei dos meus filhos. Como eu cuidei da minha casa. Como eu cuidei do meu dinheiro. Como eu cuidei das pessoas que estão ao meu redor. Como eu cuidei do meu trabalho. Como eu cuidei da minha vida. Como eu cuidei do meu corpo. O Senhor vai cobrar isso de mim. Porque Ele me colocou como mordomo de todas essas coisas. Quem entendeu diz amém? E a revista nossa de hoje, a lição de hoje, ela traz aqui alguns exemplos de mordomia que o Senhor colocou à nossa disposição. A partir do ponto 2, aí na página 62, nós vamos ter o que se requer de um mordomo. E o 2.1, ele começa exatamente falando da responsabilidade no cuidado com as pessoas. E aqui tem um texto bem interessante lá do Evangelho de Lucas, que fala de forma muito clara sobre este tipo de mordomia. Veja o que diz aí na sua lição, página 62. Lucas capítulo 12, versículo 42, temos: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, que o Senhor porá sobre os seus servos, para lhes dar a seu tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o servo que não a sabe e fez coisas que merecem castigo, com poucos açoites será açoitado. Daquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, muito ainda lhe pedirá. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós normalmente começamos a pensar que ele está diretamente falando a pastores, a pessoas que exercem a liderança na igreja, que estão ali para alimentar as ovelhas, que estão ali para alimentar o rebanho, aqueles que estão à frente do trabalho na igreja do Senhor, que tem pessoas sob o seu cuidado espiritualmente. Nós olhamos para um texto desse e nós pensamos diretamente nessas pessoas. E não estamos errados. Esse texto se refere a elas sim. Se aplicam a elas sim. As pessoas que estão à frente, que estão sob a responsabilidade da igreja. Mas esse texto também se refere a mim e a você. Porque em maior ou em menor proporção, há pessoas que Deus colocou sob o meu cuidado e sob o teu cuidado. Há pessoas que Deus colocou para que eu e você pudéssemos cuidar. E se essas pessoas estão ali sob o meu e sob o teu cuidado, nós temos que exercer a mordomia em relação a essas pessoas. São os pais em relação aos filhos. É o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido. É você que é chefe no seu trabalho e tem pessoas que você está responsável por elas. São aqueles que exercem cargos públicos, posições políticas. Tem pessoas sob o seu cuidado. E foram colocadas ali para exercer a mordomia e o cuidado sobre essas pessoas. E o texto aqui, ele apresenta dois tipos de servo. Ele traz o servo fiel, que é aquele que é responsável, e ele vai dar o alimento àquelas pessoas que estão sob os seus cuidados. Ele vai cuidar dessas pessoas.
Quando o seu Senhor voltar, ele será abençoado ainda mais, ele vai ser recompensado, o seu Senhor vai dar a ele responsabilidades maiores, porque ele foi fiel naquilo em que foi colocado. Agora, quando esse servo age com infidelidade, quando esse servo olha e diz, meu Senhor está demorando, meu Senhor está tardando, e ele começa a gastar os bens do seu Senhor, aquilo que o Senhor lhe confiou, de outra forma, não mantendo, não sustentando, não investindo exatamente naquelas pessoas que estão sob o seu cuidado, o seu Senhor voltará. E o castigo será severo para este servo. O castigo será severo, ele será castigado severamente. O texto diz que ele será cortado ao meio. Porque o seu Senhor lhe confiou essas pessoas para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse zelar, para que ele pudesse proteger, para que ele pudesse alimentar. Isso nos faz refletir, irmãos, como temos agido em nossa casa, como temos sido como pais, como temos sido como filhos. Porque, enquanto somos pais, nossa responsabilidade com os filhos, enquanto somos novos, nossa responsabilidade é com os filhos. Mas quando vamos envelhecendo, a idade vai chegando, o papel começa a inverter. Aí os filhos começam a ter a responsabilidade pelos pais. Aí é os filhos que têm a responsabilidade de cuidar dos pais. E eu, como filho, tenho que cuidar da minha mãe. Eu tenho minha mãe tem 82 anos. E eu tenho a responsabilidade de cuidar dela. E Deus vai cobrar isso de mim. Mas ela é a mãe. Sim, mas agora o papel inverteu. Ela cuidou de mim. Ela exerceu a mordomia comigo. Agora é minha vez de cuidar. E não pense você que Deus vai se esquecer disso. Quando chegar a hora de prestar conta, vai estar tudo anotadinho lá. E a gente vai sentar diante dele. E ele vai falar, e aí? E agora? Vamos colocar na mesa o que a gente fez? Então, irmãos, nós temos essa responsabilidade. Muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Já tem até um aqui. Agora tem água, muita água. Como diz o pastor Gidão Júnior, agora dá para falar o dia todo. Entendeu, irmãos? Então, o servo mau, ele vai tratar as pessoas com irresponsabilidade. Sabe por quê? Porque ele perdeu o foco da volta do seu Senhor. Ele perdeu essa visão de que o seu Senhor vai voltar. E é exatamente isso que acontece conosco. Quando nós perdemos essa visão de que um dia Jesus vai voltar, nós começamos a viver relaxadamente. Nós começamos a viver despreocupadamente. Nós começamos a viver a nossa vida de qualquer maneira, porque nós perdemos esse foco. Por isso que o cristão ele deve estar sempre atento à volta do Senhor Jesus. Ele deve estar vivendo essa expectativa o tempo todo. A igreja primitiva, ela vivia assim, como se Cristo fosse voltar naqueles dias. A preocupação deles era essa. E essa tem que ser a minha e a sua. O Senhor vai voltar a qualquer momento. E como é que eu estou exercendo a mordomia em relação aos meus irmãos? Em relação às pessoas que Deus colocou sob o meu cuidado. Sob o meu cuidado. Mordomo fiel e prudente é aquele que cuida de forma fiel e sincera de todos aqueles pelos quais é responsável, dando-lhes o sustento no devido tempo. Uma outra responsabilidade aqui é em relação ao nosso tempo. Nada é mais precioso do que o nosso tempo, Deus nos abençoou com a dádiva do tempo. Deus nos deu a cada dia 24 horas. Todo dia estão lá as 24 horas que o Senhor nos deu. E como nós temos gastado esse tempo? Como nós temos usado esse tempo? O texto bíblico aqui da página 63.2.2 é Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade. Outra tradução diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Veja que a palavra que ele usa aqui é diligentemente, outra tradução diz prudentemente. Isso significa com atenção,
com cuidado. Ele está dizendo, olha, presta atenção na forma como você está vivendo. Presta atenção como você está usando o seu tempo, no modo como você está vivendo. Cuidado com o modo como você está vivendo, porque há duas formas de se viver nesse mundo. Ou vivemos como tolos, como nécios, como insensatos, que são aquelas pessoas que não sabem aproveitar o seu tempo, que gastam o seu tempo de forma irresponsável, e não sabem aproveitar as oportunidades que a cada dia lhes são dadas. Nós estamos vivendo uns dias, irmãos, que é muito fácil você desperdiçar tempo. Hoje a gente tem oportunidade de desperdiçar tempo, assim, que é fantástico. É só pegar o celular e começar a ver os vídeos ali no Instagram. Você fica horas ali, puxando um atrás do outro. Quando você vê, já passou 1 hora ali. O pescoço dói, você só lembra porque o pescoço doeu, né? Doeu aqui, você... Ai, gastei um tempo. A gente perde muito tempo. Hoje a gente tem na TV, hoje TV aberta é difícil, né? Tem muita coisa para ver, mas a gente já tem hoje você tem os streams, né? Você tem Netflix, Globoplay, você tem a Disney, né? Disney, que é muito bom também. E se você der bobeira, você emenda uma série atrás da outra. É tudo muito bom de ver. Você não está fazendo nada. Vamos maratonar. Mas nem só de Netflix viverá o homem. Nem só de rede social viverá o homem. Isso tem sido, irmãos, um destruidor do nosso tempo. Acho que é John Piper. Ele tem uma frase, ele diz assim, que as nossas redes sociais vai ser o testemunho contra nós diante de Deus, de que nós tivemos tempo para ler a Bíblia, nós tivemos tempo para orar, nós tivemos tempo para fazer a vontade de Deus. Nós vamos poder chegar para Deus e dizer, olha, eu não tive tempo, não. A nossa rede social, a forma como nós usamos, vai dizer, olha, você teve tempo sim. Você teve tempo. Então, ou nós usamos o nosso tempo de forma insensata e fazemos um mau uso desse tempo, ou nós somos sábios e vamos fazer um uso correto desse tempo, né? Vamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá. Pastor, é pecado eu ter meu WhatsApp ou ter minha rede social lá, meu Instagram? Não. Pode ter, você pode olhar, você pode ver, você pode assistir seus vídeos. É pecado, pastor, ter Netflix? Não, estou errado. Não, não está. Mas é a forma como você e eu temos usado isso, a forma como isso tem ocupado espaço em nossa vida. Talvez isso tenha destruído o seu tempo de oração, o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo de ir à igreja, o seu tempo de servir a Deus, o seu tempo com sua família, o seu tempo com seus filhos. A gente vive dias, irmãos, e já faz tempo assim, né? Depois do WhatsApp, do telefone celular, você senta à mesa com a família e cada um está no seu celular. A gente sai para lanchar, e às vezes a gente costuma fazer isso com os jovens aqui, você sai e você vê que as pessoas, cada um dentro do seu mundo ali, né? Está todo mundo junto, mas está ao mesmo tempo todo mundo separado. Todo mundo no mesmo lugar, mas com a cabeça, cada um em um lugar diferente. Você entende? A gente já não tem mais tempo para dedicar ao outro, a gente já não tem mais tempo para dedicar às pessoas que nos cercam. E é esse o risco, é esse o perigo que corremos, irmãos. De não utilizar bem o nosso tempo, de não aproveitar as oportunidades que Deus nos tem dado, de compartilhar tempo de qualidade com Ele e com as pessoas ao nosso redor. O salmista, ele diz algo interessante, lá no Salmo 90, versículo 12, ele diz assim, me ensina a contar os meus dias, de modo que eu alcance diante de ti um coração sábio. Me ensina a aproveitar o meu tempo da melhor forma possível. No Salmo 39, versículo 4,
O salmista ainda vai mais longe, ele diz assim, olha, me mostra o fim dos meus dias, faz-me enxergar o fim dos meus dias, para que eu possa ver o quanto que a minha vida é fútil, o quanto que a minha vida é curta, o quanto que essa vida passa rápido. Me mostra o fim dos meus dias. Está dizendo, diz para mim, Deus, quando é que eu vou morrer? Diz para mim a data da minha morte. Porque aí eu vou ter exatamente a certeza de que essa vida passa muito rápido. Que essa vida voa. E eu tenho que aproveitar bem cada momento, cada instante, cada segundo de tempo. Não é isso? A gente ouve às vezes testemunhos de pessoas que passaram perto da morte. Por um triz não morreram. Escaparam porque a misericórdia de Deus as livrou. Ou então porque não era o dia mesmo, né? Deus falou, não é hoje não, sua senha não chegou ainda. E quando essas pessoas, elas conseguem voltar desse momento, o que elas olham para a gente e dizem, aproveite cada tempo com o seu familiar, aproveite cada dia da sua vida, diga, eu te amo para as pessoas. Irmão, você vai esperar a morte bater na tua porta para você fazer isso? Não, vamos começar logo, né? Vamos aproveitar cada momento que Deus nos tem dado, cada segundo que o Senhor nos tem dado, cada hora do dia, da melhor forma possível. Porque o tempo é uma dádiva de Deus. E Deus vai cobrar de nós como nós temos usado o nosso tempo. Um dia nós vamos estar diante de Deus, Ele vai querer saber de mim e de você, como foi a mordomia minha e sua com o tempo que Ele nos deu. De que forma nós usamos o tempo? De que forma nós gastamos esse tempo? De que forma nós aproveitamos as oportunidades que Deus colocou diante de nós? Porque todo dia Deus nos dá oportunidades. Todo dia Deus nos oferece oportunidades. Oportunidades para amar, oportunidades para perdoar, oportunidades para servir as pessoas que estão ao nosso lado, para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado, oportunidade de aprender coisas novas, de crescer no conhecimento, oportunidade de ensinar as pessoas coisas novas, de transmitir conhecimento e oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com Deus. Todo dia Deus nos dá essas oportunidades. Agora, como nós temos usado isso? Um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor. Então, cabe a nós refletir como nós temos exercido a mordomia do tempo que o Senhor nos tem dado. Terceiro lugar, responsabilidade com a vida profissional. E o texto aqui é o texto de Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Diz assim, vós servos, obedecei aos vossos senhores. Página 63, irmãos. Obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Efésios 6, do 5 ao 9. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo somente à vista, mas como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um, seja servo ou seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu, e que para Ele não há acepção de pessoas. Eu gosto desse texto, irmão, porque esse texto, ele nos abre a mente, né, para aquilo que às vezes nós não atentamos, que tudo quanto fazemos nessa vida é para o Senhor. A partir do momento que eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, tudo que eu faço, tudo que você faz é para Deus. É aquele texto lá de Pedro que diz assim, ó, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque você agora vive para Ele. E esse texto, ele nos traz essa realidade, que não há uma separação entre o secular e o sagrado. Ah, na igreja eu sirvo a Deus, aqui é meu trabalho. Não, na igreja é para o Senhor, eu estou lá. Não, aqui é minha casa. Não, tudo é para Ele, tudo é para Deus. Tudo que fazemos nessa vida é para o Senhor,
é para a glória dele. Nós estamos servindo ao Senhor em todo o tempo. Em qualquer lugar, em qualquer situação, nós estamos a serviço de Deus. Tudo que fazemos tem que glorificar o nome dele. E no nosso trabalho não é diferente. Nosso trabalho é para o Senhor, é uma forma de nós rendermos culto a Deus quando estamos trabalhando. Esse texto ele diz, olha, você está fazendo, é para Deus, não é para o seu chefe não. Então se dedique. Não trabalhe só quando ele estiver olhando. Mas faça de coração, como para o Senhor. Faça com a sinceridade do teu coração. É para Deus. Ah, mas meu chefe não vale nada. Meu chefe nem reconhece o que eu faço. Eu faço e ele... E daí? Faça bem feito. Dê o teu melhor. Dedique-se. Empenhe-se. Porque Deus está contemplando e Ele vai te recompensar pelo bem que você está fazendo. É isso que esse texto está dizendo. É isso que esse texto está dizendo. Ainda fala também para aqueles que têm servos, que têm pessoas trabalhando para ele. Age da mesma forma. Haja da mesma forma. Você também tem responsabilidade sobre aqueles que estão prestando serviço para você, de tratar essas pessoas com urbanidade, com carinho, com atenção. Você não precisa ser um chefe carrasco, ruim, para mostrar quem manda ali. Veja que a palavra do Senhor, ela nos coloca nessa situação, de que tudo o que fazemos é para o Senhor. E que o Senhor um dia vai cobrar de nós tudo aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que nós fizemos. Porque é para Ele. Ainda que nós olhemos e digamos, olha, isso aqui é meu trabalho, é o meu dia a dia. Deus vai se importar com isso? Sim, Deus vai se importar exatamente com isso. Com o que você está fazendo. Lembre-se que a melhor maneira de você dar testemunho no seu local de trabalho é você demonstrar diligência e competência naquilo que você faz. Essa é a melhor maneira de você demonstrar um testemunho de cristão. Tem gente que diz, eu não, vou contratar uma pessoa para trabalhar. Você é crente? Não, não contrato crente não. Que crente chega atrasado. Todo dia tem que sair mais cedo, porque todo dia tem culto na igreja dele. Tudo bem que tem culto na sua igreja, mas todo dia você chegar para o seu chefe para falar, chefe, crente tem que ser diligente, crente tem que ser o exemplo de funcionário padrão. Funcionário padrão. Você chega no McDonald's, né, tem lá o funcionário do mês, né? Tem lá a foto lá na parede lá. Não sei se você já observou isso. Todo McDonald's coloca lá, funcionário do mês. Pai, quem é crente tem que estar todo mês naquela parede lá, filho. Chegar na hora certa, sair na hora certa. Claro que um dia acontece uma coisa ou outra. Mas você tem que ser responsável com suas obrigações. Independente de como seja o humor do seu chefe, trabalhe, dedique-se. Porque é para o Senhor que você está fazendo. É para Ele. É por isso. A razão é só essa. É porque é para Deus. É para Deus. É para o Senhor. Quanto aos patrões, tem um exemplo na Bíblia que é excelente. Nós estudamos aqui, um dia desse, né, quando estávamos estudando o livro de Ruth. Boaz. Que patrão era Boaz? O patrão, ele chegava no campo, ele cumprimentava os seus funcionários, Deus abençoe vocês, e a resposta dos seus funcionários, que Deus te abençoe. Ele estava preocupado, era sensível à necessidade de cada um, ele conseguia observar e ver, hoje tem um empregado diferente, quem é aquela lá? Olhar para a dificuldade, para a necessidade, ser sensível à necessidade daquela pessoa, naquele momento, naquela situação, como ele fez com Ruth. Havia um respeito mútuo entre Boaz e seus empregados. E é isso que a Bíblia quer, que eu e você seja, é assim que a Bíblia quer que nós vivamos. Porque é nisso que o nome do Senhor é glorificado, na minha e na sua vida. Amém?
Outra forma de mordomia é a responsabilidade com a obra de Deus. Nós somos responsáveis pelas pessoas que cuidamos, somos responsáveis pela forma como administramos nosso tempo, somos responsáveis pela forma como exercemos a nossa função no dia a dia, no nosso trabalho, mas também somos responsáveis pela forma como fazemos a obra do Senhor na igreja, como estamos servindo ao Senhor, como estamos envolvidos nas coisas de Deus. E o texto aqui é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Gosto muito desse texto. Ele diz assim: portanto, amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58, está na página 63. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele diz, sejam firmes, sejam constantes. Agora, em relação à obra do Senhor, sejam sempre abundantes. Se dediquem ao máximo para a obra de Deus. Dê o seu melhor no reino de Deus. É aquilo que diz Eclesiastes capítulo 9. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, mas faze-o conforme as tuas forças, ou seja, dando o seu melhor. Na obra de Deus é assim, Deus te deu os dons, Deus te deu os talentos, para você desempenhar na igreja, na obra do Senhor. Então não perca isso de vista. Sirva ao Senhor com toda a intensidade do teu coração. Dê o teu melhor para Deus. Dê o teu melhor no reino de Deus. Vá além do que te foi colocado para fazer. Porque se nós fizermos somente aquilo que nos é mandado fazer, no final nós seremos chamados de servos inúteis. Ser abundante na obra do Senhor é ir além do que me mandaram fazer, é se dedicar ainda mais. Deus te deu dons, Deus te deu talentos, use no reino, use na obra. Porque um dia o Senhor desses talentos vai voltar. E não vai existir desculpas para mim e para você. Eu não vou ter como me desculpar diante dele. Não vou ter. Você acha que dizer eu estava cansado é desculpa? Você acha que dizer eu trabalhei muito é desculpa? Você acha que dizer eu estava desanimado é desculpa? Nenhuma dessas desculpas vão caber naquele dia. Então, dedique-se naquilo que o Senhor colocou na sua mão, faça para o Senhor e faça o melhor. E faça o melhor. Seja abundante na obra do Senhor. Sirva ao Senhor dando o teu melhor, indo além daquilo que te foi pedido, para que o reino do Senhor cresça e você esteja totalmente envolvido na obra do Senhor. Pregue o evangelho, evangelize, fale do Senhor, leia a Bíblia, ore, ajude as pessoas na igreja. Você fazendo isso, você vai estar servindo ao Senhor, vai estar desenvolvendo aquele dom que o Senhor te deu. Amém? Responsabilidade com a doutrina. Responsabilidade com a doutrina. Ainda na página 63, bem no finalzinho, o texto aí é Romanos capítulo 16, versículo 17 a 20. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos com a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjeiras enganam o coração dos insensatos, pois a vossa obediência é o conhecimento de todos. Comprazo-me, portanto, em vós, e quero que sejais sábios para o bem, mas simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, esse aqui, Paulo está terminando a carta aos Romanos, e no final ele faz essa exortação aos irmãos, exatamente para que eles tivessem cuidado com a doutrina. Doutrina fala de ensino, fala da palavra do Senhor.
E é uma responsabilidade nossa como cristão de estudar a palavra, de crescer na palavra, de conhecer a palavra. Mas acima de tudo, irmãos, de viver a sã doutrina. Viver a sã doutrina. Viver a palavra. Tiago, ele escreve, ele diz assim, aquele que ouve a palavra, mas ele não guarda, ele não pratica, ele é semelhante a um homem que olhou seu rosto no espelho e quando ele saiu dali, ele não se lembrava mais de como ele era. Mas aquele que é operoso praticante, aquele que lê a palavra, mas que procura viver conforme a palavra, viver a sã doutrina, Tiago diz que essas pessoas, elas serão bem-sucedidas em tudo aquilo que elas fizerem. Porque elas querem viver conforme a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que aprenderam. Estamos, na igreja, irmãos, está cheio de pessoas que admiram a palavra, que gostam da palavra, né? Mas não vivem a palavra. Gostam de ouvir pregação, gostam de ouvir mensagem, gostam de ouvir a palavra do Senhor, gostam de ler a Bíblia. Mas o importante é viver a palavra. É viver a palavra. Viver a palavra. A gente costuma dizer que ter o Salmo 91 aberto em casa não adianta. Saber o Salmo 91 de cor não adianta. Né? Tem gente que tem a oração, o Salmo 91 é uma oração, né? É uma oração, a oração do Salmo 91. Qualquer situação difícil, ele vai para um canto e ele vai orar o Salmo 91. Mas o poder do Salmo 91 está em viver à sombra do Onipotente. Está vivendo debaixo da proteção de Deus, guardando a palavra de Deus, vivendo a sã doutrina, cumprindo a vontade de Deus. O poder da palavra está em viver a palavra, em praticar a palavra, em viver conforme a palavra, de acordo com o que a palavra ensina. Jesus disse, vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês não são meus discípulos só porque eu chamei vocês, e vocês aceitaram e vieram. Não adianta estar aqui e não fazer o que eu mando. Não adianta estar comigo e não cumprir a minha palavra. Não adianta ouvir todo dia e não viver. Não tem valor algum. Então a sã doutrina e o nosso cuidado com ela é de guardá-la no nosso coração para não pecar contra o Senhor. O exemplo aqui é da igreja primitiva. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. No dia que Pedro pregou em Pentecoste, na primeira pregação da igreja primitiva, o primeiro grande culto ali, né? Batismo com o Espírito Santo, tudo mais de 3.000 pessoas se converteram. E aqueles irmãos que se converteram, claro, eles foram discipulados. Eles eram orientados na palavra, todos os dias. E a Bíblia diz que eles perseveravam no ensino. Eles perseveravam naquilo que estava sendo ensinado, na doutrina que lhes era passada. E é assim que tem que ser a nossa vida, irmãos. Nós estamos recebendo todo dia mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Vamos vivê-la, vamos praticá-la, vamos colocá-la em prática na nossa vida, vamos procurar andar conforme a palavra do Senhor. Isso depende de nós, do nosso esforço. E Deus vai cobrar isso de nós. Nossa responsabilidade com a doutrina. Amém? Página 64, 2.6, responsabilidade com o corpo. O que é importante nós pensarmos, porque, olha o texto bíblico aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Paulo diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É quando ele diz assim,
não sois de vós mesmos. Nós vivemos num mundo, irmãos, que as pessoas dizem o seguinte: meu corpo, minhas regras. Esse é o mundo que nós vivemos. É isso que estão ensinando nas escolas. É isso que você vê nas faculdades. Meu corpo, minhas regras. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas com crente é diferente. Com crente não é assim. O corpo do crente não pertence a ele. O corpo do crente pertence ao seu Senhor. Pertence a Deus. O corpo do crente é templo e habitação de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em você, o Espírito de Deus habita em nós. Então, o meu corpo não é meu. Paulo olha para aqueles irmãos e diz: vocês não sabem disso? Vocês não sabem que vocês são templo e habitação do Espírito Santo? Ele habita em vocês. Ele veio da parte de Deus e que vocês não pertencem a vocês? Que esse corpo não é seu? Você não sabe disso? Esse corpo não é meu, esse corpo pertence ao Senhor. Portanto, antes de fazer uma tatuagem, conversa com ele. O corpo é dele. Antes de colocar um piercing, conversa com ele. O corpo é dele. Pergunta: Espírito Santo, e aí, o que você acha? Fica legal? Fica maneiro? Costumo dizer para os jovens: olha, antes de você sair de casa, vai no espelho, olha no espelho e pergunta para o Senhor: Senhor, assim está bom? Pergunta para o Espírito Santo: essa roupa ficou boa? Porque ele vai falar com você. E se teu coração estiver muito insensível, pode vir, porque aí, chegar aqui, o pastor Elias vai falar para você também. Você entende? O nosso corpo é do Senhor, nós pertencemos a Ele, nós temos que viver para a glória dEle. Isso em relação ao pecado. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Romanos capítulo 6, ele diz: não ofereçam os membros do seu corpo como instrumento de iniquidade, mas ofereçam os membros do seu corpo a Deus. Aí lá no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: ofereça o vosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Minhas mãos é do Senhor, meus pés são do Senhor, meus ouvidos são do Senhor, meus olhos são do Senhor, minha boca pertence a Deus. E qual a implicação disso para mim? Eu não falo o que eu quero, eu não vejo o que eu quiser, eu não saio por aí ouvindo o que eu quero. Eu não posso ir em qualquer lugar, porque o corpo não é meu, porque isso pertence ao Senhor, porque o Senhor precisa ser glorificado através da minha vida, através do meu corpo. É por isso, você entende? Traz essas implicações espirituais para a nossa vida, ter essa consciência de que o corpo é de Deus, e que nós temos que cuidar dele, porque ele é para a glória de Deus, que nós vamos responder por todo o uso que fazemos dele. Nós temos que exercer a mordomia sobre ele. E também tem que ter o cuidado quanto à saúde, né? Tem que cuidar desse corpinho maravilhoso que Deus te deu aí, irmão. Faça uma atividade física de vez em quando. Faça uma caminhada. Não que você tenha que ser a Gisele Bündchen. Não que você tenha que ser um corpo de modelo. Não que você tenha que ser aquele corpão atlético, bonitão, saradão. Não, não é nada disso não, irmão. É o cuidado com a sua saúde. É o cuidado com a sua saúde. De comer de forma regrada. De fazer uma caminhada. Né? Porque talvez você olhe e diga assim: se eu comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou morrer de todo jeito, então eu como. Sim, vai morrer. O cara que faz atividade física todo dia, regularmente, que se alimenta bem, vai morrer. Claro que vai. Talvez ele morra até antes de você, que come mal, que não faz atividade física. Talvez ele morra até antes de você. Mas sabe o que é diferente?
é a qualidade de vida. Vai viver 100 anos, mas vai viver 100 anos tomando um monte de remédio, não conseguindo andar direito, cheio de dor, as pessoas te carregando. Vai viver, não, viver bem, irmãos. Então pratica exercício físico, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, tá certo? Cuide do seu corpo, para que você viva a sua vida de forma saudável. A gente vai ficar doente, a gente vai envelhecer, isso faz parte da vida. Faz parte da vida envelhecer, faz parte da vida você ter esses problemas, né? Sentir dores. Mas a gente tem que cuidar. A gente não pode ser descuidado com nossa saúde. Não pode ser descuidado com o nosso corpo. Porque esse corpo é templo de habitação de Deus. Esse corpo pertence ao Senhor. Eu tenho que cuidar dele. Vai ao médico de vez em quando. Vai ao médico. Vá no urologista. Eu sei que você morre de medo de ir no urologista. Eu sei que você está cheio de preconceito aí para ir no urologista. Eu sei que você fica pensando, não, o que eu vou fazer lá? Não. Ele homem vai me examinar. E daí? Você precisa disso. Porque se você esperar, começar a sentir dores, começar a sentir a dificuldade para urinar, para poder ir no urologista, talvez quando você chegar lá, ele vai falar, por que você não veio ano passado? Por que você não veio 2 anos antes? Talvez eu pudesse fazer alguma coisa. Agora, fica à espera de um milagre. Não que quando você vai, isso não possa acontecer, pode, mas a chance de você poder prevenir, de você poder, tratar, ela aumenta quando você vai regularmente. Vai no cardiologista. Vai lá, vê como é que está esse coração aí. Vê como é que estão essas veias. Vê se dá para comer churrasco mais um ano aí, né? Início do ano já faz o check-up, vê como é que vai ser esse ano. Gosto daquela gordurinha ali da picanha. Mas vamos lá no cardiologista, vamos ver se ele vai dizer, o coração tá bom, esse ano dá para comer mais um pouquinho. Dá uma passada lá. Isso é bom, irmãos. A gente tem que cuidar. A gente precisa cuidar. Tá certo? E às vezes a gente descuida, a gente cuida dos outros, né? A gente é muito bom para mandar os outros para o médico, né? Fulano, vai para o médico. Fulano, está com dor. Mas a gente mesmo só vai no último caso, só vai carregado, né? A gente só vai Meu pai era desse jeito. Meu pai, ele tinha uma preocupação com... Se você chegasse para ele, ai pai, a cabeça está doendo. Vai no médico. Mas ele mesmo, eu não lembro de meu pai no médico. Quando meu pai foi para o médico, ele ficou internado e morreu. Você entende? Então a gente tem que cuidar, tem que ter essa preocupação, tem que ter atento, porque esse corpo pertence ao Senhor, tá certo? E exercer a mordomia inclui o cuidado espiritual e também o cuidado físico, tá certo? Cuidado espiritual e cuidado físico. E por fim, para a gente terminar, estamos dentro do nosso horário, até porque nós começamos um pouquinho atrasado hoje, né? A responsabilidade com os nossos bens. O texto é Provérbios capítulo 5, versículo 5, Provérbios 3, do 5 ao 9. Diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para a tua carne, refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Assim te encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Irmãos, esse texto ele nos chama a atenção exatamente para esse reconhecimento. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E tudo que eu tenho é para glorificar a Deus. Seu trabalho, sua renda, tudo que Deus te deu, é para a honra e glória do nome do Senhor. É para servir ao Senhor. Então dê ao Senhor o teu melhor. Quando nós pensamos no dízimo, nós normalmente pensamos no dízimo como algo que a gente está pagando. Nós não estamos pagando nada para Deus.
Nosso pensamento tem que ser o de Davi. Davi, olha, nós lemos o texto aqui no início, ele olha e diz: quem sou eu para dar alguma coisa para Deus? Deus é dono de tudo, tudo pertence a Deus. Quem sou eu para dar para Deus? O que eu dou para Deus, foi Ele que me deu, então eu dou para Ele do que Ele me deu. E por que eu faço isso? Porque quando eu entrego o meu dízimo, quando eu dou minha oferta na igreja, eu estou reconhecendo que tudo que eu tenho vem dEle. Que tudo que eu tenho é para Ele. Que tudo que eu tenho é para glorificar o nome dEle. É o reconhecimento de que Ele já me deu. Dízimo não é barganha, dízimo não é troca, dízimo é honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor. E ele diz aqui: honra o Senhor com as primícias das tuas rendas. Tira primeiro para Deus, faz primeiro para o Senhor. Faz primeiro para o Senhor. E às vezes é assim, né? Às vezes, chegou o pagamento em casa, você olha, pagamento, dívida. Pagamento, credores. Aí você tem que fazer igual a viúva de Serepta. Senhor, eu vou fazer para ti. Primeiro para o Senhor. Primeiro para o Senhor. Honra o Senhor. Você vai estar honrando o Senhor. Ah, pastor, tirar primeiro ou tirar depois, que diferença faz? Nenhuma. É o mesmo dinheiro, veio da mesma fonte. Né? Mas quando a gente tira primeiro, a gente parece que está fazendo de uma forma especial. Eu costumo comparar ao primeiro pedaço de bolo na festa de aniversário. Né? Não é assim? Quando você vai cantar os parabéns, aí tem, para quem você vai dar o primeiro pedaço? Aí vira aquela expectativa. Para quem? Porque você sabe que o primeiro pedaço é para a pessoa que você mais gosta, tal, né? Tem gente que fica até com ciúme. Ah, você deu o primeiro pedaço para ele ou para ela? Era para mim. Não, por quê? É o mesmo bolo, irmãos. Quem come o primeiro, quem come o último, é o mesmo bolo, tem o mesmo recheio, tem o mesmo sabor, foi feito pela mesma boleira, pelo mesmo boleiro, na mesma padaria, foi comprado, é o mesmo bolo. Mas sabe qual é a diferença? É você honrar alguém. Quando você dá o primeiro pedaço, você está honrando aquela pessoa. Você está dizendo, ó, de todos que estão aqui, eu quero honrar você. De todos que estão aqui, eu quero prestigiar você. E com Deus não é diferente. Se você separa o primeiro de Deus, você está honrando o Senhor. Você está dizendo, Senhor, tem um monte de coisa aqui para fazer, mas eu quero primeiro te agradecer, porque foi o Senhor que me deu. Porque vem da tua mão, porque é para ti. É simples o gesto? É. Mas para Deus isso tem valor. Sabe o que o Senhor disse? Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Ele disse assim, eu honrarei aqueles que me honrarem. Eu vou honrar aqueles que me honrarem. Então honre o Senhor. E certamente o Senhor vai te honrar, porque foi Ele quem disse que disse. Tá certo? Então, exerça com responsabilidade a mordomia sobre os seus bens. Cuide do que Deus te deu. Cuide da sua casa, cuide do seu carro, cuide da sua família, cuide do seu dinheiro. Cuide. Porque o Senhor um dia vai cobrar de nós tudo aquilo que Ele colocou em nossa mão. Amém? E a conclusão dessa lição diz assim, página 65. Amados, mordomia é entender que todo dom perfeito, toda boa dádiva é concedido pelo Pai das luzes. Assim, nossos talentos, aptidões, tempo, recursos, são oportunidades dadas por Deus para o nosso bem, de nossa família, de nossa igreja e nossa nação. Não há dúvidas de que o mínimo que se aguarda de um mordomo é fidelidade. É o que Deus espera de mim e de você. Que nós sejamos fiéis naquilo que Ele colocou na nossa mão. No cuidado com as pessoas, no cuidado com o nosso tempo, no cuidado com a obra de Deus, no cuidado com a doutrina, no cuidado com o nosso corpo, no cuidado com os nossos bens. Deus quer que nós sejamos fiéis, irmãos.
Essa é a responsabilidade. Esse é o chamado de Deus para nós. Você lembra da parábola que nós lemos no início? Né? Na parábola dos talentos. O elogio foi o mesmo para quem trouxe 10 talentos e para quem trouxe 4. Porque Deus está preocupado exatamente com a nossa fidelidade em cuidar da melhor forma possível daquilo que Ele colocou na nossa mão. Então 2023 é ano de trabalhar a mordomia, de nós pensarmos na forma como nós temos servido a Deus, com tudo aquilo que Ele tem colocado à nossa disposição. Faça uma avaliação, veja como você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado na sua mão. Se está bom, que bom, continue assim. Se tem que melhorar, então é a oportunidade que Deus está nos dando de melhorar a nossa mordomia. Amém? Mesmo assentado, curve sua cabeça. Pai querido e santo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Vai além do que eu pude ir, Senhor, e fala ao coração, à mente dos meus irmãos. Ó Deus, fazendo-os refletir acerca de tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão de cada um, tem colocado a serviço de cada um. Ajude-nos a sermos melhores, Senhor. Pais melhores, filhos melhores, maridos melhores, esposas melhores, um chefe melhor, um empregado melhor. Ajude-nos, ó Deus amado, a exercer a mordomia de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, dos nossos bens, dos nossos recursos, do nosso dinheiro. Senhor, perdoe-nos, porque temos sido muitas vezes negligentes, indolentes, preguiçosos, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, porque temos agido assim, principalmente em relação ao nosso tempo, mas que o Senhor nos ajude a mudar, a exercer de forma, ó Deus amado, fiel a mordomia sobre tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor os abençoe. Glória a Deus. Como Deus é bom, né? Como o Senhor falou aos nossos corações. Que Deus maravilhoso é esse.